para monitorar, para gerenciar marketing, nós precisamos se lembrar de pelo menos 2 aspectos técnicos. Olhar para fora da empresa e verificar o que tem lá fora que pode me trazer oportunidades ou me trazer ameaças. E olhar para dentro da empresa e entender o que a gente está fazendo de tão bacana que se eu avisar lá fora eu vou vender muito mais, e entender muito bem também o que eu posso olhar lá para fora e trazer aqui para dentro e fazer uma conexão. Olhando lá para fora, eu tenho que pensar na concorrência, mas que certamente todo mundo já olhou e olha sempre, mas entender que a gente vive um mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso quer dizer que lá fora eu tenho uma volatilidade em várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, uma pandemia que foi e que vem, e uma vacina que vem, mas que ainda não veio 100%, e entender que o mundo está mais complexo. Entendendo que o mundo está mais complexo, eu tenho que também entender o que está acontecendo com o meu consumidor. Entendendo quais os possíveis comportamentos que ele passou a adotar dentro desse cenário de complexidade e de ambiguidade, que pode ser, mas não é, enfim, e por aí vai. Então, olhei lá para fora, entendi o que meu consumidor quer, como que ele está comprando, como que ele está se comportando, e olho para dentro da minha empresa e tento entender como que eu vou interpretar isso. Do ponto de vista do consumidor que está fora da minha empresa, eu preciso entender que hoje ele tem um comportamento diferente e que ele, mais do que nunca, em tempos de mídias digitais, redes sociais, esse consumidor está ativo e dialogando com as empresas que dizem a ele a que vieram. E aí esse aspecto importante dentro dos 4 P's do marketing, que certamente vocês já conhecem, na comunicação, muitas empresas nunca disseram isso. E, de uma maneira equivocada, num cenário de incertezas, é natural que as pessoas queiram uma âncora. E esta âncora, do ponto de vista do consumo, pode estar muito relacionada à sua empresa. Isso quer dizer que as empresas vão ter que revisar a comunicação delas nesse cenário, no sentido de que se eu tenho de fato uma missão, uma visão, mas acima de tudo valores, e que certamente são sinônimos de propósitos e uma base ética de como ser uma empresa, eu preciso de fato traduzir e sinalizar isso ao meu consumidor. Num começo de pandemia, todo mundo estava muito preocupado em vender. E nesse processo, muitas das empresas começaram a ofertar preço. Mas mais do que nunca, como eu já disse, em tempos de redes sociais, as pessoas têm um embate de valores muito grande. E se eu, como empresa, não sinalizar, não traduzir isso, certamente nesse cenário complexo e incerto que eu falei, as pessoas vão olhar para as empresas que estão dando uma sinalização muito maior do que elas vieram e o que elas podem fazer de bom para esse mundo. Se a gente pegar um conceito básico de marketing, tem a ver fazer marketing dentro de uma empresa, entender as necessidades do consumidor. Mas mais do que isso, a tendência de marketing nos próximos anos, isso já vem acontecendo, é de fato não só me preocupar com o consumidor, mas me preocupar com o entorno dele. Isso quer dizer, mais uma vez, que os meus propósitos dizem muito quem eu sou e o que eu posso fazer para melhorar esse cenário de tantas incertezas. Olha, se eu estou falando desse cenário de pandemia, imagina só, eu vou a uma padaria, isso aconteceu até comigo. A pessoa tirou a máscara e ficou conversando próximo dos alimentos. Imagina só, será que ela estava preocupada e entendeu de fato o que é esse ambiente saudável e entendeu que aquela mensagem tão silenciosa estava me dizendo que ela não estava se preocupando talvez com a minha saúde? Ou
que muitas vezes as empresas tentam burlar o meio ambiente e que de fato essa poluição vai para o meu quintal, vai para a água que eu bebo. Se você não pensou sobre isso até hoje, está exatamente na hora de você pensar de fato o que os seus propósitos, os seus valores estão traduzindo a essência da sua empresa para o seu consumidor. E nesse ambiente de incertezas, experiência se está vendendo mais do que nunca, né, o cuidado com o consumidor mais do que nunca. Se eu lembrar e pegar os 4Ps como referência, os produtos mais do que nunca, se você for do ramo de alimentação, como que são os seus procedimentos em relação à pandemia? Isso dá confiança. Como que é a sua distribuição, a sua entrega na casa desse sujeito? Como que essa pessoa é terceirizado, mas você se preocupa com a saúde desse seu terceirizado? Há tempos atrás, uma grande discussão, greve, foi em relação a um aplicativo de entrega de alimentos. Mas e aí? Passou? Ou, de fato, você que está aqui no interior, está utilizando talvez um mototáxi que tem uma entrega, será que você está falando que a entrega também faz parte da preocupação que você tem com o seu consumidor? Do ponto de vista do P de preço, tivemos aumentos, né, na matéria-prima, numa série de questões. Como que você pode flexibilizar isso para o seu consumidor na hora de vender, né? Na hora dele te pagar isso? Porque muitas vezes ele não tem como bancar esse aumento em tempos incertos. Do ponto de vista da comunicação, volto a dizer, mais do que nunca os seus propósitos, essa questão de propaganda de varejo, obviamente te traz faturamento, mas a conexão com o seu consumidor e a experiência do produto agradável e a volta, o relacionamento de fato, precisa ser lembrado. Nas redes sociais, nas mídias digitais, mais do que nunca, as empresas tiveram que adiantar 5 anos e isso vai continuar sendo a tendência. E aí um alerta, cuidado que às vezes você vai colocar dinheiro e esse dinheiro nesse cenário que já está sendo bastante concorrido, não traz mais o faturamento que você imaginava ou que você até o ano passado, no início da pandemia, investia e tinha um retorno. Porque as pessoas estavam, mas elas estavam no ambiente offline e assim por diante. Agora não mais. Então, também preste muita atenção nisso. Se não entrou até agora, é hora de você dar um jeito nessa história, porque se já aumentou esse nível de concorrência nos meios digitais, vai aumentar ainda mais e aí você não pode perder esse bonde. A outra história importante que é muito bom você observar é que dentro desse cenário você tem as mídias tradicionais e que tem uma audiência muitas vezes muito relevante e que você pode, nesse cenário de transição, as pessoas estão querendo fazer só digital, etc., pode ser que você consiga bons descontos e isso é muito relevante dentro do seu marketing. Preste atenção nesses fatores todos, continue na luta, observando o que vai acontecer e agindo rápido, cuidado com a sua velocidade, que a gente vai atravessar 2021 muito bem. Um grande abraço e muito obrigado.